Legal, legal. Olá, olá, olá a todos. Bem, nós temos aqui um tema extraordinário para tratar com vocês, algo que pode mexer com a vida de vocês para sempre. Espero que vocês aproveitem muito bem esse tema que vai ser ministrado também, que o coração de vocês seja fortalecido. Se você tem possibilidade, tome nota de todas as coisas que nós vamos falar, porque todas são essencialmente importantes. Nosso assunto é, englobando, obviamente, a questão de liderança, mas algo que nos traz ao coração, que o Pai nos dá, que não é apenas você ser um líder, mas um líder que tem essa possibilidade de compartilhar da sua liderança. Não apenas o que você faz enquanto líder, mas aquilo que você pode fazer também para que os outros se tornem líderes. Liderança compartilhada. Nós temos um entendimento de liderança diante de tudo que já foi falado nas outras palestras. Vocês absorveram muitas coisas aí, mas eu gostaria de separar o assunto geral que nós temos aqui em duas partes. A primeira dessas duas partes é justamente tentando ajudá-los a como vocês podem ser líderes eficazes. E depois, num outro momento, como que vocês podem trabalhar para fazer com que outros líderes sejam formados, líderes como vocês também, eficazes. Então, vamos tentar passar por essas partes. Mas quando nós pensamos nessas duas partes, embora eu fiquei muito tentado a sugerir que esses dois temas fossem trabalhados individualmente, porque eu acredito que eles têm potencial para serem desenvolvidos, cada um uma palestra individual. Muito embora eu fiquei tentado a fazer isso, esses dois blocos, eles são completamente interligados. O fato de você ser um líder eficaz e a questão de você gerar novos líderes. Por quê? Porque a geração de novos líderes, o trabalhar para que outros líderes nasçam, aconteçam e tenham possibilidade, vai depender totalmente da sua competência enquanto líder. Vai depender completamente das suas intenções enquanto líder. Então, a liderança, o tipo de liderança e a maneira que se é líder vai determinar como você também trabalha para que outros líderes sejam gerados. É óbvio, está claro para cada um de nós, que não é possível que um líder trabalhe sozinho, mas há alguns que são líderes à moda antiga e lideram outras pessoas do tipo, eu falo e vocês simplesmente me obedecem, me seguem e tudo mais. Eu sei que existem muitas maneiras de ser líder, muitas formas. É muito complexo esse assunto, tão complexo que nós não pretendemos agora abordar todos eles. Já já nós vamos trabalhar o que são os pensamentos de alguns dos grandes líderes que conseguiram não apenas elaborar um pensamento sobre isso, mas serem também eficazes na sua liderança. Mas antes de nós passarmos aí para essa questão, eu gostaria que você olhasse isso daqui. Liderar com eficácia é um bloco, compartilhar a liderança é outro bloco. Por um lado, alguém lidera e por outro, essa mesma pessoa, ela vai gerando novos líderes. Há uma quebra de paradigma quando nós tentamos juntar essas duas coisas. Porque o natural, até então, é que líderes sejam bons líderes, mas nem tão bons assim em formar outros líderes. Depende muito do que nós de fora vamos percebendo e tendo desejo. Não é algo feito de forma intencional. E a proposta é que vocês sejam líderes que de forma intencional, enquanto lideram, tragam pessoas para junto de vocês, de modo que vocês gerem outros líderes nesse seu caminhar. Nós vamos falar sobre isso, mas antes eu gostaria de passar aqui uma primeira atividade e quero que vocês me ajudem respondendo essas duas perguntas. Vou precisar de pessoas corajosas para responder. Na verdade, não são perguntas, né? Primeiro, descreva a primeira responsabilidade de liderança que lhe confiaram na igreja local e depois, se você pudesse voltar no tempo e fazer tudo de novo, o que você fez, o que é que você faria diferente? Alguém que queira, pode, por favor, compartilhar a sua experiência da primeira coisa que te pediram para fazer na sua igreja. Quem pode me ajudar, por favor, contando a sua experiência? Uma primeira atividade, falar, me colocaram para fazer isso lá na igreja, eu fiz isso, se eu pudesse voltar atrás, eu faria dessa forma. Quem pode me ajudar, por favor? Aqui, nosso irmão. Eu tinha uns poucos meses de crente, né? E o Nazatinho estava organizando um evento numa praça. Né? Nesse evento eu não pude participar muito da organização porque minha mãe tinha feito uma cirurgia, então eu fiquei muito tempo em casa cuidando dela.
Aí, quando eu voltei a ir para a igreja, quando minha mãe já estava melhor, já estava em cima do evento. Acontece que uma das pessoas que estaria levando um PBS, né, Plano Básico de Salvação, lá, né, nesse evento que ia falar no meio da praça, tinha faltado. E a única pessoa do mesmo ministério, né, da mesma família ministerial, era eu. Então, eu meio que aprendi o PBS em 20 minutos e depois tive que falar no meio da praça. Caramba. E foi esse o meu primeiro trabalho, acho que foi daí que começaram as minhas loucuras da vida de crente. Que legal. E se você agora, pensando como você fez, se você voltasse atrás, você mudaria alguma coisa, faria alguma coisa diferente? Ou do jeito que você fez é o que tinha que ser feito mesmo? Olha, do jeito que eu fiz, eu acredito que tenha sido o jeito mais compatível com aquela minha fase. Perfeito. Porque foi a primeira vez que eu falava em público, e eu não sabia nem como pegar no microfone direito. Então, coisas que eu mudaria é a posição do microfone. Muito bom, muito bom. Quem mais pode nos ajudar? Quer ajudar? Tem mais 2 pessoas aqui para nos ajudar. Bom, eu tinha 6 ou 7 anos de idade e a minha mãe estava chefiando a EBF. E ela pediu para eu ficar no louvor junto com ela. E eu acho que foi basicamente isso. Eu nunca tinha subido no altar e ela foi, que eu me lembro, a minha primeira vez. E na frente de um monte de criança, muito amigo meu, mas mesmo assim correu tudo bem. E o que eu mudaria é que eu não pararia de cantar para procurar meu dente que tinha caído no meio. Seu dente? Meu dente no meio do louvor. Então eu acho que isso eu mudaria. Legal, legal. Então, você quem quer? Pode passar para ela, por favor. Na minha igreja tinha um ministério de louvor com banda e tal. Na época o pastor, junto com os jovens, conseguiram arrecadar dinheiro para comprar todos os instrumentos. E aí o louvor começou a vacilar, né? Começou a tratar o altar como de qualquer jeito. E aí o pastor chegou para mim e falou assim: Bia, se prepara. Só que eu fiquei, como assim, me prepara? No outro culto ele colocou todos os ministros de louvor no banco e falou assim: agora ela vai subir e a Bia vai cantar no playback. Eu fiquei tipo, misericórdia, gente, eu comecei a tremer, eu fiquei pra cantar assim. Aí eu tava muito nervosa, eu virei de lado, tipo, eu virei assim pra igreja e eu cantei de lado, porque eu não conseguia olhar para as pessoas olhando pra minha cara e eu nem tinha ensaiado playback nem nada. Eu acho que hoje eu realmente teria me preparado, teria ensaiado direitinho e teria feito o que Deus queria, profetizado e falado com mais trepidez. Eu fico muito nervosa e eu fiquei muito, sabe, às vezes quando o pastor fala, gente, se prepara. Precisa sempre estar pronto para isso, né? Mais alguém quer compartilhar aqui? Olha lá. Boa tarde. Boa tarde. Eu quero compartilhar esse momento por causa que do Ministério Infantil, eu tinha 10 anos, e me falaram assim: você vai orar pelo ofertório, né? Aí me deram uma semana para eu ensaiar, né? As falas. Então eu comecei a ensaiar, eu estava tudo gravando aqui na mente. Aí chegou no dia, eu estava todo nervoso. E na hora que eu fui orar, deu um branco, do nada. Aí eu falei assim: Deus me ajuda, assim, muito microfone, todo mundo me olhando. Aí ela me fala. Eu falei: eu esqueci. Aí depois eu falei: em nome de Jesus, eu tenho. Ai. Puxa vida. Eu falei assim, porque tinha que improvisar na hora, né? Então, voltando no tempo, eu tinha que improvisar, mas naquela época eu não sabia o que era improviso, então, entendeu? Que legal. Olha, se todos vocês que estão aqui já não passaram por alguma coisa constrangedora assim, se prepare porque pode chegar a sua vez. Porque se você está aqui e não passou por isso ainda, espere que seu pastor vai te colocar em alguma enrascada ainda. Porque ele está pensando que você é alguém que pode ser colocado em enrascada. É assim que a gente começa. Não foi a minha primeira experiência
mas deixa eu contar algo rápido. Eu casei, construí a minha casa em outra cidade, não era a que eu morava antes, e falei para minha esposa, precisamos fazer culto em casa, evangelismo, para ver se a gente alcança os nossos vizinhos. Isso, eu era líder de jovens da igreja que eu fazia parte. E começamos a fazer culto em casa, e começou a ir muita gente, já não cabia mais na nossa sala, começou a ficar na garagem, e aí ficou muito legal e tudo mais, mas era aquilo, eu estava fazendo culto na minha casa com a minha esposa, eu tocava violão, minha esposa cantava, eu pregava e ficava nisso, era isso. Mas começou a ir muita gente, e nós começamos a deixar o portão de casa aberto para que as pessoas que passassem, se quisessem, entrassem. Um dia entrou um homem na minha casa, e sentou lá na última cadeira, e eu não sabia se ele era crente ou se não era, e os que estavam ali já tinham se convertido. E eu eu estava começando a pregar com uma mensagem mais para um grupo de crentes, e quando eu vi que chegou alguém que eu não sabia se era crente, mudei o teor da minha mensagem e fiz uma pregação evangelística. Ao final, ele me procurou e falou assim, olha, eu sou crente, sou um servo de Deus, e eu, puxa vida, sou um servo de Deus, e eu fiz um voto há uns anos atrás, e eu gostaria que um dos meus salões fosse usado para a obra do Senhor. Eu tenho algumas propriedades e eu queria que um dos meus salões fosse usado. Eu ofereci para o meu pastor e ele não quis, porque ele não tinha obreiro para mandar, para fazer o trabalho lá. Eu ofereci para outros pastores e foi a mesma coisa. Eu conversei com o meu cunhado, que é pastor lá em Tocantins, ele orou, falou que eu tinha que andar no bairro e achar uma casa com o portão aberto, e eu podia parar e entrar, que ia estar pregando a palavra, e o pastor que pregasse ia ser uma pregação evangelística, e depois ele mesmo ia tocar o violão lá naquele lugar, e quando eu achasse essa casa, era para oferecer o salão. E eu pensando, esse cara vem na minha casa para querer alugar um salão? Ele está de brincadeira. Aí eu falei, mas o que você pretende afinal? Ele falou assim, eu quero que você use o salão. Mas como assim? É para usar e não é para pagar nada. Aí eu falei, não, espera, deixa eu falar com o meu pastor. Liguei para o meu pastor, falei, pastor Getúlio, aconteceu exatamente assim, 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 está todo mundo aqui olhando para a cara do outro, o senhor precisa ver o que o senhor vai fazer. Aí ele falou, eu? Foi na sua casa levar uma chave de um salão para abrir uma igreja? Você vai pastorear lá. Eu falei, não, mas eu não tenho chamado pastoral. Ele falou assim, como não? Foi na sua casa levar. Assim começou a igreja que há 10 anos eu pastoreio. Nós começamos assim. Acontece que eu não estava pronto para aquilo e nem desejando que aquilo acontecesse. Deus tinha um sonho que era diferente do meu. Aquilo, eu devia ter me disposto ao que Deus pretendia para mim. Eu fiquei 7 anos e meio com depressão, pastoreando a igreja sem querer. A cada 3 meses eu pedia para a junta da igreja, por favor, pede para o superintendente, pede outro pastor, porque eu estou ficando doente. Foi assim que eu elefantei. Fiquei com depressão, e tem gente que quando tem depressão não come. Eu virei um compulsivo, passava as madrugadas comendo. Minha esposa disse que eu já estava quase como um sonâmbulo comendo de noite, e quando ela chegava na cozinha, eu estava com uma panela de arroz destampada e comendo arroz com a mão, gelado. Foi uma fase difícil, mas gostosa. Mais difícil. E minha esposa falou, você vai comer frutas daqui por diante. Vou deixar frutas na geladeira, se você comer alguma coisa, coma frutas. Aí eu passei a comer uma frutinha só à noite, uma melancia, por exemplo. E eu não estou mentindo. Foi assim que eu cheguei nesse porte maravilhoso que eu estou aqui hoje. Mas todos vocês vão passar por alguma coisa, talvez não igual a minha, ou exatamente perder um dente, mas todos vocês vão passar por alguma coisa porque vocês se dispuseram. Então eu quero ajudá-los a que vocês sejam líderes eficazes. E como nós podemos, então, fazer com que vocês sejam ajudados para que vocês liderem com resultados efetivos? Eu gostaria de ajudá-los dizendo algumas coisas. A primeira delas, na verdade, não é uma coisa positiva, faça isso que vai ser bom. Na verdade, tentando ajudar vocês falando de coisas que certas pessoas fizeram e as levaram ao fracasso. Olha, nós precisamos considerar isso. O que é que algumas pessoas fizeram que as levaram à ruína, ao fracasso? Antes de começar, então, falando o que vocês têm que fazer para dar certo, vou falar o que vocês não podem fazer, porque isso com certeza vai fazer com que vocês fracassem. Primeiro, se a execução das coisas, se fazer as coisas para vocês, for uma execução deficiente. Quando vocês pegarem alguma coisa para fazer, façam. Mas façam bem feitos. O líder não pode trabalhar com as coisas pela metade, mais ou menos, porque o líder é aquele que é chamado para
que as coisas aconteçam. É através do líder que as coisas são realizadas. Se o líder for ineficaz, as coisas não vão acontecer e o ministério dele vai ser um fracasso. Segundo, tá aí, ó. O líder não faz as coisas. Então, se por um lado ele pode fazer as coisas de forma deficiente, por outro ele pode não fazer as coisas. Tem muito líder que é bom de mandar. É bom de falar para os outros fazerem, mas ele mesmo não faz as coisas. Líder tem que fazer. Primeiro porque ele tem que ser o exemplo. E se ele não sabe como fazer, como que ele pode delegar para que outras pessoas o façam? Então os líderes precisam. Líder que não faz as coisas são líderes que os ministérios fracassam. Indecisão é um terceiro fator para que o ministério fracasse. Eu sei que muitos de nós não somos educados para sermos tão decididos assim. Nós estamos sendo educados para não saber de todas as coisas, porque nós temos muitos recursos que nos ajudam a pensar ou que pensam por nós. Muita tecnologia que faz esse trabalho. Mas como líderes nós precisamos decidir. Por exemplo, eu recebi uma doação lá na nossa igreja, uma doação financeira alta. E o que eu ia fazer com esse dinheiro? Eu tinha que tomar a decisão. Cada um do seu ministério achou que o ideal era que o dinheiro fosse aplicado numa coisa. Mas no fim das contas, eu precisava, olhando de forma macro, decidir como usar daquele recurso. Houve até um probleminha entre alguns ministérios, algumas pessoas, porque cada um falava, não, mas aqui é mais importante agora, mas isso é mais importante, isso é mais importante. Mas cada um estava olhando a partir de si mesmo. Como líder, eu tive que não impor a minha vontade, mas conseguir olhar de forma macro, mais ampla, de modo que as pessoas fossem beneficiadas, pelo menos, se não de igual forma, o mais bem distribuído possível. E quarta atitude para que o seu ministério fracasse, é não cumprir com os seus compromissos. Assume os compromissos e não cumpre. Eu estava quase morrendo, não aqui hoje, mas ontem, acho que a hora que nós fomos jantar, porque eu estava vendo minha agenda e eu vi que eu tinha marcado com alguém para pregar hoje à noite. Eu falei, mas não é possível. E eu tentei falar com a pessoa que é desse lugar, e, na verdade eu não tentei falar, eu tentei ler nas mensagens e eu não lembro de ter falado com ela. Então pode ser que eu marquei, olha só, que eu marquei com outra pessoa, anotei errado e vou pisar na bola com alguém hoje. Eu nem sei. Isso é ruim. Se você segue uma sequência de erros assim, isso é muito ruim para o seu ministério. Então, isso daí são evidências ou fatores que levam uma liderança ao fracasso. Mas eu quero ajudar vocês agora a pensar em como fazer com que o ministério seja efetivo, bem-sucedido. Então vamos lá. Nós devemos determinar primeiro qual é a responsabilidade do líder. Afinal, o líder tem que fazer o quê? O líder não pode deixar de fazer as coisas que ele tem que fazer e nem tem que assumir as coisas que ele não tem que fazer. Porque uma das coisas para você ser eficaz é você não pegar mais coisas do que você pode fazer. E se você tem o hábito de pegar todas as coisas que passam para você, você não tenha dúvida que você vai ser bem visto por alguns, mas não vai ser bem sucedido em nada. Quem pega tudo para fazer não é bem sucedido. Mas, veja, qual é a responsabilidade do líder? Eu coloquei duas coisas aí. Um líder eficaz é tanto, olha que palavrinha é essa, hein? Um prognosticador meteorológico. O que é isso? É um cara que faz a leitura do tempo. Só isso, tudo isso para isso, né? É a moça do tempo. Mas esse líder eficaz, ele tanto sabe ler o tempo, quanto ele determina o que vai acontecer com o tempo. É assim, eu sei que vai chover, ou eu sei que não vai chover, mas tem momentos que eu preciso até fazer chover. O líder tem que fazer isso. Se por um lado, como foi dito aqui antes, o líder precisa saber identificar a onda do que Deus está fazendo, em muitos momentos é o próprio líder quem precisa mobilizar as coisas para que as coisas se movimentem. Isso não é algo tão simples, mas o líder precisa entender que ele precisa fazer isso. Nós ficamos dependendo muito de fatores externos e isso não traz um ministério eficaz. Uma outra coisa aí, um líder vê mais do que os outros, além do que os outros, antes dos outros. Foi falado há pouco a respeito disso. Quero levantar mais uma questão aqui, para que o ministério seja eficaz. Nós devemos considerar algo que é chamado de o assento de 3 pernas. Então, imagina um banquinho que tem 3 pernas. Essas 3 pernas são características essenciais para que o líder seja eficaz.
Quais são elas? Primeiro, competência. Em outras palavras, você precisa dar conta do trabalho. Competências são essas qualidades para que você consiga executar alguma coisa. Tem gente que pega uma atividade, um trabalho para fazer e não dá conta. Por exemplo, José veio aqui e falou em espanhol. O Cris veio aqui e traduziu. Se eu viesse aqui, eu podia ter boa vontade, podia ser proativo, mas eu não tenho a competência para fazer uma tradução. Então eu não posso fazer esse tipo de trabalho. O líder precisa entender que aquilo que ele está liderando, ele precisa ter a devida competência. E mais, ele precisa ter caráter. Foi falado aqui largamente a respeito da pessoa do líder. E mais uma coisa que não é maior do que as outras três, mas ela é essencial. Porque embora você tenha competência ou você tenha um caráter da maneira que deve ser, se você não tiver vontade, quando as coisas começarem a não dar certo, porque acontece de não dar certo, você desiste. Você pode saber fazer, você pode ter um bom caráter, mas se você não tiver vontade, desejo, paixão, como também já foi falado, vocês vão desistir. Vocês precisam dessa resiliência, dessa condição de insistir, mesmo quando as coisas não dão certo. Pois bem, tem mais uma coisa aí. Se você quer ser um líder bem-sucedido, você precisa entender a cultura. Precisa ler o ambiente. Não só ler o que Deus está fazendo, mas ler o local onde Deus está agindo. Aonde você está inserido, onde Deus quiser te usar, você precisa compreender que lugar é aquele. Olha, por exemplo, se eu tivesse que fazer um trabalho agora aqui no Rio de Janeiro, eu teria que demorar um tempinho para começar a fazer qualquer coisa. Porque aqui muita coisa foi muito diferente para mim. E nós nem estamos falando de um lugar tão distante. Sou aqui do interior de São Paulo. E para mim aqui muita coisa foi diferente. No trajeto que nós fizemos, do aeroporto até aqui a igreja, o Uber foi ninja. E se lá na minha região, 2 carros passassem tão próximos de bater, como aconteceu dezenas de vezes no trajeto, lá tinha se parado o carro e tinha acontecido um problema ali. Ele faltou, o Uber devia ter perguntado, vocês querem com emoção ou sem emoção? Porque aquela viagem foi com emoção. E você começa a prestar atenção como as coisas são diferentes. Ontem, indo embora, vi outras coisas diferentes. Por exemplo, como as ruas aqui aparentemente são mais estreitas, ou quase todas são mão e contramão, os carros também param na mesma rua que é mão e contramão. Então não dá para 2 carros passarem. E onde que os carros param? Quando não vão parar na rua, param na calçada. Outro dia eu cheguei no banco, lá no interior. Cheguei no banco, tinha uma calçada rebaixada, ou seja, pode subir ali naquela calçada. Tinha 4 outros carros. Eu pensei, é um estacionamento do banco. Subi para o carro, voltei, tinha uma multa. Aqui todos os carros estavam em cima da calçada. Eu olhei e falei, não é normal. Então certas questões como essas não são normais para mim, na minha cultura. Mas a cultura de vocês, que não é como a minha, exige que eu tenha uma postura diferente. Então não é tão simples ser líder quando você não entende a cultura, quando você não faz a leitura ideal das pessoas. Como, por exemplo, as questões físicas, palpáveis, do que vocês fazem, como vocês se vestem, como as pessoas fazem isso. Todo líder precisa conseguir notar essas coisas, porque senão ele não consegue liderar certo grupo. Uma igreja num ambiente com as mesmas pessoas, em outro lugar, às vezes ela não dá certo. Ela não cresce, porque é uma outra cultura e a forma que as pessoas fazem as coisas num lugar não é a mesma que fazem em outro lugar. Então precisa ser notado isso. Então, essa parte visível nós chamamos de artefatos, está aí no slide. Crenças aprendidas também é algo que precisamos entender da cultura, que são aquelas coisas que o ambiente gera. Por exemplo, na igreja que eu sou pastor, pelo meu porte, obviamente, vocês imaginam, e o apelido da nossa igreja, lá, o bairro chama Portal Bordon, mas nós somos apelidados de Gordon. Lá tem bastante gordo na minha igreja. E eu incentivo, aparentemente, que eles sejam gordos, porque nós gostamos muito de fazer churrasco. A gente, tudo que faz tem muita comida o tempo todo, só se fala em comida. Então, para vocês terem uma ideia, no culto passado, anunciamos o encontro de homens.
passou um vídeo, tal, encontro de homens, não sei o que lá. Aí disse lá no vídeo, no final teremos churrasco. Festa. É uma questão já cultural da nossa igreja. Tem algo no coração das pessoas que tudo o que acontece na igreja já se deduz que vai ter comida. Quando se faz alguma coisa e não tem comida, o pessoal fala, mas o que aconteceu? Você não precisa nem levar adiante. E eles começam a fazer o outro ponto, que são essas suposições básicas. Aliás, quanto a isso, tem uma outra coisa. Eu gosto de falar, porque eu sou barrigudo, me ajuda as pessoas, porque está bem na cara de vocês, né? As minhas filhas brincam muito com a minha barriga. Eu estava dizendo há pouco que as minhas filhas, quando eu comecei, puxa, é até vergonhoso falar isso, mas agora eu estou indo para a academia. Isso é vergonhoso para um gordo. Estou indo para a academia. E as minhas filhas, elas disseram, papai, se você emagrecer, a gente não sabe se vai gostar mais de você. Porque grande parte das nossas brincadeiras diz respeito à minha barriga. A gente brinca mesmo. Elas vêm correndo e batem com a cabeça na minha barriga. Bate, cai, assim, elas são pequenas. Elas fazem isso. E elas fazem isso em todo lugar, inclusive na igreja. E aí as outras crianças da igreja veem minhas filhas fazendo e fazem igual. Elas vêm correndo e pulam, batem a cabeça na minha barriga. E outro dia eu estava num outro ambiente com outras pessoas que não são da igreja e uma criança da igreja me viu. E eu conversando com uma pessoa, daqui a pouco vi uma criança desembestada, pula e bate a cabeça na minha barriga e sai caindo e rolando. Aí a pessoa olhou, o que é isso que está acontecendo? A nossa cultura colocou na cabeça daquela criança uma suposição que é normal fazer isso com o pastor barrigudo. Todas as crianças podem fazer, minhas filhas fazem, as outras fazem, em qualquer ambiente elas podem fazer isso. Analisar a cultura é importante, porque no caso desse, vocês lá iam estranhar ver as crianças correndo e pulando com a cabeça na minha barriga. Essa igreja não é normal. Realmente nós não somos normais, mas somos do bem. Mais uma atividade aqui com vocês. Eu preciso que vocês façam rapidamente. Junta aí com quem está próximo de você que precisa ser da sua igreja. Se quem está do seu lado não for da sua igreja, se todo mundo aqui for da mesma igreja, tenta conversar juntos, por favor. E vocês têm aí 3 a 4 minutinhos só para que vocês pensem nesse assunto e depois eu vou pedir para que uma pessoa de cada grupo desses fale. Então, observem a cultura de sua igreja e conversem um pouco a respeito do que vocês perceberam. O que tem na sua igreja que você fala, isso é cultural na minha igreja? E depois você vai falar um pouquinho para mim, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Vamos voltando aqui do que vocês falaram. Vocês querem falar primeiro? Falem alguma característica aí, alguma coisa da cultura. A questão da comida, em tudo que a gente faz tem que ter comida, porque o pessoal realmente acha estranho, se não tiver. Até quando tem consagração, depois da consagração, o pessoal tem que ter comida para a galera sair de junto. Culto em casa a gente faz, e acho que é a questão da cultura de comunhão também. A gente costuma fazer muita confraternização, esse tipo de coisa para ficar mais em família. Então acho que a cultura da nossa igreja, apesar de ser uma igreja grande, a gente vê que é uma igreja bem família, entendeu? Então é basicamente isso. Perfeito. Mas deve ter alguma coisa errada, porque eu estou vendo muito magrinho aqui entre vocês. Então, na igreja de Bangu, uma coisa que fez com que eu percebesse que era bem diferente, que é uma questão cultural, é o fato de todos os ministérios serem bem juntos para tudo. Né? Para todos os eventos que a gente faz, mesmo que seja de qualquer outro ministério, não seja o JNI, a gente é muito junto, relacionado a tudo, e um ajuda sempre nos eventos do outro, e assim a gente consegue fazer com que as coisas sejam bem estabelecidas. São coisas que eu não vejo naturalmente em outros ambientes. Verdade. Muito bom, obrigado. Vocês todos fazem parte desse grupo aqui? Não. Não, que vocês outros? Ele é da gente. Ah, vocês fazem parte daqui, você também. Na igreja lá de Rio das Ostras, o nosso pastor ele criou a hashtag A Mesa Não Para. Realmente Isso é pra usar. é sobre comida mesmo, mas ele, tirando isso, ele sempre postava essa hashtag. E a partir disso ele criou uma série de pregações na nossa igreja. Ele criou essa cultura de pregar sobre a mesa, sobre o momento de você sentar com seu irmão, que você não conhece, você sentar com ele, conversar, discutir da palavra de Deus e depois comer, com certeza. Mas esse foi um momento de cultura imposto por ele. Foi espontâneo, mas todo mundo adotou. E sempre que tem um momento de comer, a gente tira uma foto, lembra do momento
rir com ele, mas essa foi a cultura. Sempre com comida e a mesa nunca parou, nem vai parar. Que legal. E nem vai parar, vocês viram, né? Bom, aqui na segunda, o que a gente percebeu muito é que todo domingo, sem exceção nenhuma, os pastores, eles, no início do culto, eles vão lá na frente ficam lá na frente do altar e passa a igreja toda cumprimentando todo mundo, abraçando, para garantir que ninguém ficou sem abraço, sem receber um bom dia da igreja. Muito bom. Vocês fazem parte? Legal. Muito bom. Embora algumas tenham a mesma característica de gostar da arte, né? Algumas outras têm outras peculiaridades. E essas questões, em outros contextos ou outras pessoas chegando no contexto de vocês, pode estranhar, pode achar diferente e não conseguir lidar com isso. Então é muito importante que a gente consiga, enquanto líderes, se queremos ser eficazes, notar qual é a cultura daquele ambiente, daquele lugar ou daquelas pessoas, para que a gente consiga chegar de forma mais assertiva nelas. Agora, eu gostaria de propor que nós andássemos para o segundo bloco. Se no primeiro nós tratamos como ser um líder eficaz, agora vamos tratar de como ajudar para que outros líderes sejam desenvolvidos, ou como desenvolver líderes que estão já surgindo ao nosso redor. Isso que está acontecendo aqui agora é justamente um trabalho com essa intenção, seja com vocês que estão aqui fisicamente, seja com todos os que nos assistem. A ideia é ajudar para que novos líderes surjam dentro, cada um do seu contexto, de sua igreja, sendo vistos por outras pessoas que já tenham qualquer tipo de notoriedade, já estão sendo de alguma forma trabalhados. Acontece que agora vocês que estão sendo trabalhados para agirem, para viverem enquanto líderes, vocês também precisam ter uma nova consciência de que vocês não estão apenas treinando para serem líderes ou sendo líderes. Vocês, enquanto líderes, precisam entender que já precisam trabalhar na formação de novos líderes. Isso é essencial, isso otimiza muito que as coisas aconteçam. Você não vai ficar velho para começar a pensar nisso. Você já pode começar a fazer isso agora. E eu gostaria de sugerir duas coisas para que você tenha êxito também na formação de novos líderes. Então guarde isso aí. Duas coisas. Primeiro, liderança, cadê? Liderança compartilhada. Que é justamente essa ideia de que você não está sozinho e você não é um chefe de um grupo de pessoas que você manda para que elas executem. Você está com um grupo fazendo coisas juntos enquanto está no percurso de fazer todas essas coisas, está também formando outras pessoas que vão gerar novos grupos, liderarão esses outros grupos e gerarão novos líderes e tudo mais. Assim, essa demanda que nós temos por uma liderança dentro da nossa igreja, que foi notada por vocês e é notada por nós, essa demanda vai ser suprida, obviamente. Acontece que, como já foi dito em outros momentos aqui dentro dessas palestras, há um paradigma antigo, uma forma de se entender liderança, a maneira que os líderes trabalham. É uma maneira de produção antiga, onde pessoas são educadas para certa postura. E essa postura, um dos que estudam essa questão de liderança e ensinam a respeito disso, ele vai chamar de que essas pessoas são líderes eu. Mas a mudança que nós queremos propor aqui, que esse autor também propõe, é que nós migremos desse padrão líder eu para líder nós. E eu vou falar para vocês aqui algumas diferenças entre o líder eu e o líder nós. Você pode acompanhar ali, ó. Olha só. O líder eu busca poder e posição. O nós serve outros. O interesse próprio no eu motiva a tomada de decisões. Nós, o propósito ou missão motiva a tomada de decisões. No líder eu, posso fazê-lo por mim mesmo. No nós, necessita de uma equipe com fortaleza que se complementem. No líder eu, marca o ritmo dizendo, estarei à frente, sigam-me. No líder nós, ele capacita dizendo, trabalhem juntos ou trabalhemos juntos para cumprir a missão. No líder eu, pede-se o cumprimento das regras. No líder nós, busca o alinhamento por meio dos valores
que se tem, obviamente. O líder eu, ele é arrogante, porque ele acha que ele pode fazer tudo, obviamente. O líder nós, a humildade. O líder eu, ele dirige outros. O líder nós, ele mentoreia e treina outros. E entre tantas outras coisas que poderíamos falar, o líder eu, ele leva o reconhecimento, enquanto o líder nós, a equipe leva o reconhecimento. Perfeito? Então, uma segunda ação importante para que você consiga trabalhar e desenvolver novos líderes é a mordomia na delegação das coisas. E nós vamos passar a falar a respeito disso. Isso é extremamente importante, porque algo que acontece normalmente com os líderes é o que aconteceu comigo que eu falei para vocês. Eu passei por aquela experiência onde o meu pastor disse, você vai pastorear lá. Mas ele me jogou na fogueira e me deixou sozinho, literalmente. Eu não tinha ideia do que fazer, não tive ajuda nenhuma e simplesmente fiquei lá. E por causa disso, fiquei 7 anos e meio depressivo, porque eu não tive ajuda, não tive amparo, não tive ninguém que me valesse naquele instante. Delegar uma responsabilidade não é falar, vai lá e faça. Isso podia ser uma realidade no antigo paradigma. Agora, com essa nova mentalidade que se propõe e que esperamos que vocês compreendam e apliquem, a ideia é que seja feita de forma diferente. E para isso eu pretendo ajudá-los dando 5 passos para que vocês consigam delegar de uma maneira mais responsável a liderança para outras pessoas e ajudá-las nessa delegação. Primeira coisa que você faz, você mesmo faz. Você demonstra o que precisa ser feito fazendo. Só então, depois disso, você chama a pessoa para perto, faz, enquanto essa pessoa observa você fazendo. Depois, num terceiro momento, você chama essa pessoa para que vocês façam juntos. Depois, num quarto momento, você faz e a pessoa, ou melhor, a pessoa faz e você passa a observá-la. Mas nunca você a deixa. E por último, então, você pode olhar para a pessoa, você agora faz, eu vou atrás de pessoas para patrocinar, para fazer com que seja sustentável esse seu ID. Mas passa por um processo, não dá para simplesmente jogar uma pessoa na fogueira. Não faça isso. Vocês, alguns de vocês, com a experiência que vocês contaram, vocês foram colocados na fogueira em alguma circunstância. Embora vocês se viraram, embora vocês conseguiram sair daquilo, vocês viram quão constrangedor foi, como foi difícil e como isso é ruim. Poderia ter tido um final trágico, alguma coisa ruim, né? Graças a Deus não foi o caso, mas a experiência de vocês não precisa ser repetida por outras pessoas. Mas eu preciso também ajudá-los, mostrando outras 5 coisas, que são 5 áreas, que enquanto vocês mentoreiam novos líderes, vocês precisam notar que vão sendo desenvolvidas. Então vamos passar para essas 5 áreas. A primeira delas é o resultado desejado. Quando se delega alguma coisa para alguém, quando se espera que alguém reaja a uma liderança, quando você também delega a liderança para alguém, essa pessoa precisa chegar num fim específico. Você está delegando uma coisa para a pessoa executar essa coisa. Mas precisa ver se isso foi feito. Porque muitas das coisas que são passadas é assim, ó, faz lá. E ninguém sabe o que está acontecendo. Ninguém sabe. Alguém deu um exemplo aqui de um líder que foi o pastor Rafa. Ele falou, o outro líder distrital nem sequer estava mais na igreja, nem na cidade, nem nada, e ninguém sabia. Chega na assembleia, é que vão ficar sabendo, ninguém ficou sabendo. Delegou-se uma responsabilidade para alguém e não houve não manteve nenhum controle, nenhum contato sobre isso. Isso é terrível, né? Precisa-se verificar essa área. Segunda área, diz respeito a diretrizes, que é como se faz o que está sendo posto para fazer. Muitas pessoas com boa vontade, querendo fazer as coisas que lhe foram pedidas, vão fazer da forma errada. E precisa ser notado como que as coisas estão sendo feitas, notado e medido. Depois também, recursos disponíveis. Às vezes as coisas que foram passadas para serem feitas, nem poderão ser feitas, porque a pessoa não tem o devido recurso para fazer isso. Eu vou citar um caso. Um rapaz, amigo meu, foi colocado como líder de jovens de uma igreja, que não é uma igreja nazareno, só que daí o pastor falou, só que você tem a responsabilidade de buscar um jovem que mora lá no bairro X. Só que esse jovem não tem carro, a mãe e o pai dele não tem carro.
E ele tinha que se virar para arrumar um jeito de buscar o outro jovem lá não sei aonde, todos os cultos, todos os encontros, todas as coisas. Ele não tinha condições de fazer isso. O que ele fez? Ele abriu mão do ministério, porque o pastor não pôde ouvir, o pastor ainda achou que ele estava relaxado. Falou assim, você podia ter dado um jeito. Não dava, no caso dele, não dava para ter dado um jeito. Tem mais duas coisas aí. Prestação de contas. As pessoas não gostam muito de prestar contas. O que você fez com o que eu te passei? Como você fez? Me explica. Ontem eu recebi um relatório, ainda não consegui ver. Nós temos um projeto social lá na nossa igreja que trabalha com capoeira. O nosso professor de capoeira prestou um relatório porque ele tem que explicar o que ele fez com os recursos que ele recebeu, com o tempo que ele utilizou, com as pessoas que ele está trabalhando. Ele me mandou o relatório, ainda não consegui ver, vou ver hoje ao final do dia. Mas é necessário que se preste contas. E por último, notar as consequências daquilo que está sendo executado. Tudo que é feito gera uma consequência e precisa ser notado isso. Para que possamos finalizar, tem uma frase que é espetacular. Olha só. Você pode contar o número de sementes em uma maçã, mas não pode contar o número de maçãs em uma semente. Você pode contar o número de sementes em uma maçã, mas não pode contar o número de maçãs em uma semente. Alguns de vocês aqui, alguns outros que serão treinados, podem não ter sido valorizados e ninguém tem ideia do que ele se tornará e quem será essa pessoa. Eu não sei quem são vocês, eu não os conheço pessoalmente. Não sei exatamente o potencial de vocês, não sei até onde vocês chegarão, mas algo extraordinário pode estar acontecendo a partir de hoje aqui. Alguns de vocês aqui podem ser justamente essas sementes que, sendo semeadas neste mundo, vão dar frutos em abundância para a glória de Deus. Esperamos que seja de fato assim, esperamos que sejam vocês esses instrumentos para alargar as tendas da igreja, para fazer com que a JNI seja cada vez mais forte e solidificada, e não só a JNI, mas todos os outros ministérios que o Senhor os colocar. Então, esperamos que vocês aproveitem tudo isso que vocês têm recebido e deem esse devido fruto. Para mim, foi uma alegria estar aqui com vocês hoje. De fato, foi um prazer para mim. Espero tê-los ajudado de alguma forma. E realmente a minha oração é para que Deus os abençoe enquanto líderes e que Deus os ajude a liderar outros e novos líderes. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. Amém? Deus os abençoe.